Boa tarde, pessoal. Tudo tranquilo por aí? É a última vez neste ano que nós estamos aqui com vocês, terminando, o ano de 2021, trazendo mais uma vez a palavra do Senhor para os nossos corações, no momento de reflexão sobre o ano que passou, o ano que nós vamos iniciar daqui a poucos instantes. E o que eu quero é que Deus esteja presente muito mais na sua vida nesse ano que se inicia. Mas vamos à palavra de Deus. Capítulo 17, versículo 1 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E vai falar sobre um personagem muito importante, que foi Abraão, o iniciador do povo de Deus, o povo escolhido, o povo de Israel, que começou com o servo de Deus, Abraão. E esse versículo primeiro do capítulo 17, ele diz o seguinte para nós: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Estamos aí então, como eu disse, chegando ao final de mais um ano, poucas horas aí, para nós estarmos passando de 2021 para 2022. Muitos estão preocupados, em como será o novo ano, as expectativas para o próximo ano. Alguns acham que vai ser maravilhoso, vai ser muito bom. Outros já acham que não vai ser tão bom assim, que vai ser muito ruim, as perspectivas são ruins, tudo que aconteceu em 2021 e 2020 vai se refletir em 2022 e assim estão aí um pouco temerosos com aquilo que vai acontecer em 2022. E outros dizem que nada vai mudar, vai continuar a mesma coisa como foram nos anos anteriores e vai continuar a mesma coisa. Essas são algumas expectativas que as pessoas têm sobre o próximo ano. Mas a verdade, amados, é que nós não sabemos o que vai acontecer. Essa é a verdade. Nós não sabemos o que vai acontecer. E não apenas no próximo ano, Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns minutos. De um minuto para outro na nossa vida, tudo pode mudar. E nós que temos uma certa experiência já, sabemos que isso é realmente verdade. As coisas nem são como a gente espera, e também nem são tão ruins como a gente também espera. Então tudo pode mudar de um minuto para outro. Na verdade, na perspectiva de Deus, não é o tempo que nós vivemos aqui que é importante, mas sim o que fazemos com o tempo que nós temos. Isso é importante para Deus. Deus tem planos e tem propósito para todo ser humano que Ele criou. Ninguém está aqui por acaso. Alguma função você tem na sua vida por Deus ter te criado e te colocado nesse mundo. No texto que nós lemos, Deus diz a um homem de 99 anos para ele andar na presença de Deus e ser perfeito. É isso que o texto está dizendo para Abraão, é Deus dizendo para Abraão, aos 99 anos, anda em minha presença e ser perfeito. E nós vamos reparar aí nessa ordem de Deus para Abraão, é uma ordem de Deus. Então ele diz assim que para Abraão, ele diz, anda na minha presença. Ele diz assim, não é, Abraão está com 99 anos, não é para parar. Ele diz, não é para parar, anda na minha presença, E nem tampouco deixar o barco correr, como aquela filosofia, deixa a vida me levar, a vida leva eu, Não é assim. Ele diz assim, anda na minha presença. O que Deus desejava para Abraão e queria de Abraão é que ele continuasse andando mais perto de Deus ainda, na presença de Deus. Então, isso tem alguns reflexos na nossa vida. Não é parar,
e também não é deixar a vida levar, né? Como se aquilo que acontecesse está valendo, não. Nós temos que andar, né? Está dizendo para Abraão, serve para nós, andar, mas andar cada vez mais na presença de Deus. E, em segundo lugar, esse imperativo, essa ordem para Abraão também é muito clara. Continue andando e continue exercitando a sua fé, e que essa fé nos leve ao caminho da perfeição. Então é uma busca. Nós temos que viver aqui com propósitos. Deus tem propósito para a nossa vida e nós temos que descobrir esse propósito e andar nesses propósitos. Por isso é que Deus diz para Abraão, né, anda na minha presença e ser perfeito. Porque Deus tinha planos para Abraão. Aos 99 anos de idade, Deus ainda diz para Abraão, continua andando. E faz isso cada vez melhor, cada vez mais perfeito na minha presença. Então é isso que Deus diz a Abraão, né? Aos 99 anos, muita gente já teria desistido de viver. Mas Deus tinha planos para esse homem. A Bíblia diz que Abraão morreu com 175 anos, né? Está lá em Gênesis 25, 7. Então ele viveu mais 76 anos depois desta ordem que Deus deu a ele. Uma outra vida, né? Dali para frente. Né? Mas Deus dá essa ordem a ele porque ele ainda não tinha cumprido a sua missão ou o seu propósito nessa vida. E depois disso, então, ele vive mais outra vida, 76 anos, debaixo dessa promessa e dessa ordem de Deus, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. A nossa estadia aqui, amados, nesse mundo, não tem a ver com os anos que a gente vai viver aqui, mas com a missão ou com o propósito que temos que cumprir. Moisés, por exemplo, ele morreu com 120 anos. Por quê? Diz a palavra, porque ele cumpriu a sua missão. Então, quando ele terminou a sua missão, Deus o retirou. Mas, por outro lado, Abraão, a mesma coisa, só foi morrer aos 175 anos depois de cumprir os seus propósitos, os propósitos de Deus na sua vida. Mas Jesus, por exemplo, ele morreu com 33 anos. Nós esperávamos que Jesus, né? Abraão viveu 175, Moisés 120. Por que Jesus morreu com apenas 33 anos? Jesus morreu, amados, com 33 anos, porque também cumpriu a sua missão ou o propósito de Deus para a sua vida. O que ele tinha que realizar, ele realizou. Nesse final de ano, amados, a mensagem que nós queremos deixar aqui é que a gente mude um pouquinho o foco, né, do nosso pensamento e que nós possamos pensar no que estamos ainda aqui no mundo fazendo e não em quantos anos mais nós temos que viver. Se eu estou velho demais para morrer, ou se eu estou novo demais. Não é essa a expectativa que nós queremos. As pessoas apenas querem sobreviver mais e mais. Mas Deus tem propósito na nossa estadia aqui. Não tem nada a ver com vida, amados, porque Deus tem uma vida repleta e plena e eterna para nos dar, se realmente nós cumprirmos os seus propósitos aqui nesta vida. Pode ser com 33 anos, com 175, com 120, tem pessoas que vivem meses, né? Tem pessoas que vivem apenas alguns anos da vida, mas todas elas têm um propósito de Deus definido aqui neste mundo, para podermos então viver a eternidade com Ele. Essa é a diferença, amados. Não é se preocupar com a sobrevivência, mas é viver a vida que Deus nos deu. Isso com propósito. Isso buscando em Deus aquilo que nós precisamos realizar. Que o nosso legado fique marcado e não quantos anos nós vivemos. Se estamos aqui é porque ainda há algo a ser realizado na nossa vida. Há vidas que precisamos abençoar com uma palavra de ânimo, orientação. Pode ser que ainda tenhamos que perdoar e ainda tenhamos que ser perdoados por alguém a quem nós ofendemos ou
nós fomos ofendidos. Algo que ainda precisa ser vivido, por isso é que eu e você estamos aqui hoje. Alguma coisa ainda precisa ser vivida. Por isso as palavras de Deus a Abraão são importantes. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Que essas palavras ditas a Abraão muitos séculos atrás seja uma palavra de motivação para a sua vida hoje, para que você busque mais a Deus e a orientação da sua palavra, para assim conhecer mais de perto esse Deus maravilhoso, esse Deus todo-poderoso, que te criou com um propósito e que espera que você conheça esse propósito. É isso que Deus quer da nossa vida, que nós conheçamos o propósito que Ele tem para mim e para você. Nós somos importantes, nem que seja para uma única pessoa, mas nós temos função nesse mundo. Você não pode, talvez você não vá conquistar todo mundo, mas você vai ser o mundo de uma pessoa, com a sua influência. Aí no lugar onde você está, olha ao seu redor, você pode abençoar vidas, você pode ter conhecimento do propósito que Deus tem e por que é que Jesus te colocou aí onde você está. Que esse seja o motivo da nossa vivência, amados, de sermos bênção nesse mundo, de deixarmos um legado, de realmente estarmos cumprindo os propósitos de Deus na nossa vida. Então, amados, nós teremos paz em Deus, sabendo o que Deus quer da nossa vida aqui, e não apenas sobreviver quantos anos nós pudermos, né? Isso não tem grande valor, não. As pessoas passam e se não deixaram nada, vão ser esquecidas rapidamente. Mas se você foi importante nesse mundo para alguém, você nunca vai deixar de existir na vida daquela pessoa. Então pense nisso. Não são os anos que nós vivemos, mas o propósito que nós temos que cumprir aqui, que Deus nos deu. Que o Senhor então nos abençoe, nos dê verdadeiros motivos para viver nesse mundo e não apenas sobreviver. O Senhor, a música que nós vamos ouvir em seguida vai dizer isso, né? O Senhor quer te usar com os propósitos que Ele tem para a sua vida, com a idade que você tem, com os recursos que você tem. Deus quer te usar para te fazer bênção neste mundo. Como eu já disse, você pode ser o mundo de alguém. Então faça isso. Olhe ao seu lado, peça para Deus, ore para que Ele mostre os propósitos que Ele tem para a sua vida e assim a sua vida seja plena de realizações e não de apenas anos vividos, né? Seja útil, é isso que o cântico vai dizer, seja útil nas mãos do nosso Deus. Que Deus te abençoe, ouça o hino aí. Depois nós voltamos para orar com vocês. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Esse é o desejo que deve estar no nosso coração, de sermos úteis na mão do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos de comunhão com a Tua Palavra. Senhor, nós pudemos entender, Pai, que Tu tens propósito nas nossas vidas. Não importa quantos anos nós temos para viver aqui, ó Deus, porque Tu controlas isso também. O nosso tempo de vida está nas Tuas mãos, mas o propósito da nossa vida também está nas Tuas mãos. Ó Deus, faz-nos conhecer os Teus propósitos para nós, ó Deus. E que nós, Pai, onde nós estivermos, com os recursos que nós temos, ó Deus, que nós possamos Te servir e ser usados por Ti, Pai, para abençoar esse mundo e fazer do lugar onde nós estamos um lugar melhor, Senhor, para se viver. Para que outras pessoas, Pai,
possam ser ajudadas, Pai, para que outras pessoas também possam encontrar o caminho, possam encontrar a salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelos teus planos na nossa vida, Pai. Continua nos abençoando e nos ensinando, Pai, a viver cada dia mais perto de Ti, Senhor. Que nós possamos, Senhor, cumprir esse mandato na nossa vida, de andar na Tua presença e buscar sermos perfeitos, Pai, assim como Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, foi perfeito. Obrigado, Pai, por esses momentos, por cada vida que está nos ouvindo, que está nos vendo. Deus abençoa todos, ó Pai, com a Tua palavra, ó Deus, que ela seja viva e eficaz, que ela transforme as vidas, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Opera através do Teu Espírito Santo. Abençoa os profissionais de saúde, das casas, das clínicas, ó Deus, que estão nos vendo, ó Deus, que a Tua mão esteja com eles, fortalecendo a sua vida física e espiritual, ó Deus. Também abençoa a Adriana, a Érica, ó Deus, e as suas famílias, Pai, para que continue, Pai, cumprindo os Teus propósitos nas vidas deles, ó Pai, sendo bênção para muitos ainda que necessitam, Senhor, do trabalho que eles realizam, ó Deus. Obrigado, Pai, por esse momento na Tua presença, Senhor. Faz-nos conscientes, Pai, de tudo aquilo que Tu desejas, porque a Tua vontade, Senhor, é perfeita, é boa e é agradável, ó Deus. Assim nós oramos, pedindo a Tua bênção, Senhor, no final deste ano, ó Deus. E também, Senhor, que a Tua mão nos acompanhe no ano que virá. Ó Deus, nós oramos assim, agradecidos, pedindo a Tua bênção e orando sempre, Pai, no nome daquele que deu a sua vida por nós. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amados. Deus abençoe vocês. Bom final de ano para vocês e um bom início de ano na presença do nosso Deus. Se Deus permitir, em 2022 estaremos de volta com vocês. Deus abençoe a todos.